Olá pessoal, vamos dar seguimento às nossas considerações sobre o livro de Gênesis e eu quero convidá-los para juntos nós olharmos o capítulo de número 32 e assim tentar entender e compreender algumas das coisas que Deus quer ensinar para a gente. Até porque eu tenho insistido com isso, em cada trecho da palavra de Deus, ele tem algo para nos falar. Ou seja, mesmo que você ache, não, esse aqui nem devia estar aqui na Bíblia, esse trecho aqui não tem nada a ver. Meu amado, o negócio é o seguinte, quando os nossos olhos espirituais se abrem, a gente vai conseguir ver. Nós iremos conseguir ver aquilo que Deus está preparando para nos mostrar. Então, quero desafiar você a você abrir bem os seus olhos espirituais e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Fala comigo. Essa é a nossa oração e eu quero convidar você para a gente juntos orarmos, falarmos com o nosso Deus. Pai querido, obrigado porque a gente pode falar contigo. E obrigado, Pai, porque Tu tens algo a nos dizer. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela nos purifica, Senhor. A Tua palavra, ela nos lava, Senhor, a ponto de nos deixar realmente limpos. Ó Deus, derrama também o precioso sangue de Jesus sobre nós, para que, ó Deus, a Tua presença em nós, a Tua justiça em nós, seja constante, seja o nosso dia a dia. Ensina-nos, fala conosco, em nome de Jesus também repreendo todo mal, todo espírito maldito das trevas que intenta contra os retos caminhos do Senhor na vida dos filhos do Altíssimo. Saia todo espírito maldito, eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro a vitória do Senhor, declaro cura e libertação e a alegria do Senhor sobre cada vida que está ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, vamos lá, capítulo 32, nós estamos vendo a fuga de Jacó, que sai de onde ele morava, lá junto com Labão, seu sogro, ou a gente pode entender também como o retorno de Jacó para o seu lar, de onde ele saiu, corrido também, por causa de Esaú que queria matá-lo. Então, nós temos aqui uma história muito interessante, e aí no capítulo 32, nós lemos o seguinte: pois bem, quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou aquele lugar de Maanaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz o seu servo Jacó: até o momento estava morando com o nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, e além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Alguns toques, algumas coisas que a gente pode ver aqui. Jacó, então, continua seguindo o seu caminho. Nós vimos o encontro que ele teve com Labão. Labão o perseguiu, alcançou, e Deus impediu que Labão tocasse em Jacó. E aí eles fazem uma aliança, Jacó segue adiante, Labão volta para a sua própria casa, e nesse caminho agora uma coisa impressionante acontece. Anjos do Senhor vêm ao encontro de Jacó. É uma coisa muito doida, Existem pessoas que já tiveram contato com anjos, e eu tenho até um amigo meu que ele um dia teve uma visitação muito forte de um anjo. Ele ia fazer uma cirurgia, e lá no meio do centro cirúrgico, uma pessoa ficou do lado dele o tempo todo, segurando inclusive na mão dele, acalmando ele, aquietando ele. Eu sei disso porque eu estava lá naquele dia fazendo essa anestesia, e aí no final das contas, lá na sala de recuperação, ele me perguntou assim: escuta, quem era aquele sujeito lá, assim, que estava falando comigo, assim? Aí eu só disse assim: olha, não vi ninguém, não havia ninguém ali. Ele era um pastor, amigo meu, e ele recebeu realmente uma visita de um anjo, porque ele estava muito preocupado em relação a esse procedimento cirúrgico. Era um procedimento com anestesia que não era geral, ou seja, ele poderia ficar
entre aspas, um pouco consciente no transe cirúrgico, e aí então ele teve essa visitação poderosa do Senhor. O que quer dizer com isso? Isso é algo real. Jacó teve uma visitação de anjos. Anjos vieram falar com ele, né? A mensagem mais ou menos é essa: o Senhor estava com ele, o Senhor estava guardando ele, o Senhor estava conduzindo ele, tá certo? Eles queriam deixar Jacó consciente, né, da presença do Senhor, e também consciente de que Deus estava cuidando dele, Deus estava protegendo ele na sua caminhada. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Não pense você, meu amado, que isso acabou naquela época da Bíblia, né? Só na Bíblia que tem relatos dessa natureza. Não, isso continua acontecendo nos dias de hoje. É claro que não somos nós quem controlamos, não somos nós quem definimos e quem decidimos quem vai ter um encontro com o anjo ou não. Mas eu quero te dizer o seguinte, que isso acontece, isso é real, isso é verdadeiro. E, meu amado, deve ser uma alegria muito grande poder receber uma visita assim tão poderosa. Mas independente da visita do anjo, o Senhor quer deixar conosco essa mensagem de que Ele está com a gente, que Ele caminha conosco, de que se nós nos prostrarmos perante Ele, se nós nos voltarmos a Ele de coração, Ele caminhará conosco, Ele irá com a gente. E aí Jacó chama esse lugar de Manaim. Manaim significa 2 acampamentos ou 2 exércitos, né? Descreve o quê? Um acampamento interno, formado ali pelo pessoal de Jacó, e um outro acampamento externo, formado por quem? Pelos mensageiros do Senhor Deus, ou seja, os seus anjos, né? Formando um círculo de proteção maravilhoso e especial em volta, né, dos viajantes. Eu lembro aqui da história de Eliseu, quando Eliseu foi acuado, né, pelos assírios. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, vocês podem ler isso. Aí o auxiliar, o ajudante de Eliseu, ficou desesperado, porque... E agora, Eliseu, o que nós vamos fazer? Porque, veja bem, o exército inteirinho está aí à nossa volta, nos cercando, né? Se não me engano era Dotã, o nome da cidade. A história é mais ou menos assim: o rei da Síria, ele ficou nervoso, porque onde ele queria ir com seu exército, né, Eliseu avisava o povo de Israel e dizia: olha, não vão ali porque o rei vai atacar, vai emboscar vocês, vai... E assim ele fez diversas vezes, e aí o rei ficou nervoso. Que negócio é esse aí? Quem é que anda, né, nos traindo? Quem é o traidor neste palácio? Ele perguntou. E é claro que eles sabiam, não havia um traidor, mas eles disseram assim: não, meu rei, o caso é o seguinte, é que existe um servo do Deus Altíssimo lá, no meio do povo de Israel, um tal de Eliseu. Tudo que o Senhor fala, lá no mais escondido do seu quarto, ele sabe o que está acontecendo. E aí o cara manda, obviamente, prender o Eliseu, né? E aí a mensagem de Eliseu para o seu servo, que ficou nervoso porque estavam cercados, ele disse assim: não te preocupa, né? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o Eliseu pede para o Senhor: Senhor, faz ele abrir os seus olhos para ele poder ver. E aí o Senhor abre os olhos do servo de Eliseu, ele olha lá para fora, né? Ele vê uma multidão enorme de anjos celestiais, anjos poderosos, né, cercando aquele lugar, cercando, inclusive aquele exército que tinha vindo para pegar eles. Aqueles anjos estavam cercando esse exército, ou seja, eles estavam sendo guardados, protegidos pelo Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo. Que coisa mais linda, mais bonita. E aí então Jacó, né, segue adiante, como a gente vê ali na história, e ele manda umas mensagens para o seu irmão Esaú. Lá no versículo 3 fala do território de Edom. Edom é uma região, né, que mais tarde vai se chamar Seir, né, porque a migração de Esaú ainda não havia acontecido para essa região. Ela acontece mais tarde. Isso, inclusive, nós vamos ver mais tarde. Isso está escrito lá em Gênesis de capítulo 36, ou seja, daqui a mais alguns capítulos, né, nós vamos ver algo sobre isso. Pois bem, então Jacó, ele manda uma mensagem, manda um recado para o seu servo. Vamos ler então um pouquinho mais. Depois de transmitirem a mensagem, versículo 6, tá? Voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou
apavorado, não era para menos. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos e os bois e os camelos, pois pensou, se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro grupo consiga escapar. Então, o que nós vemos aqui? Né? Esaú estava provavelmente em uma campanha militar, quem sabe. Ele vinha da região de Edom, né? E aí os servos de Jacó foram ao encontro de Esaú, o encontraram, tá certo? E falaram a mensagem que ele tinha passado. Esaú, né? Não, eu vou ao encontro do meu irmão. E ele e os seus 400 homens que estavam com ele vêm ao encontro de Jacó. Edom era uma terra que então ficava ao sul do Mar Morto. Normalmente essa região era chamada de Seir, né? E no Novo Testamento, o povo de Edom é chamado de idumeus, tá certo? Jacó, então, obviamente, ficou apavorado. O coração dele se encheu de medo, lembrando, obviamente, das ameaças que Esaú tinha feito para ele antes que ele fugisse da presença do seu irmão, isso há 20 anos atrás, né? E, obviamente, ele foi destilando, né, palavras de vingança contra ele. E aí, então, agora ele fica apavorado. Obviamente, Esaú devia estar voltando de uma expedição e Jacó então começa a adotar medidas de segurança para se precaver ou se proteger, tá legal? Dessa situação bem ruim. Bom, quais são as 3 medidas que ele tomou? Primeiro, ele orou ao Senhor, humildemente. Segundo, o que ele fez? Ele enviou pródigos presentes, ou seja, ele mandou presentes para Esaú para despertar, quem sabe, a boa vontade de Esaú. Terceiro, ele arrumou a sua família, suas propriedades, né, seus guerreiros de uma maneira tal, né, separando eles de uma maneira que se lutar fosse necessário, quem sabe, né, alguns pudessem escapar. Tá? Então vamos ver um pouquinho mais dessa história lá no versículo de número 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste, volte para a sua terra natal, para os seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Aí Jacó disse para o Senhor, não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, eu não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me do meu irmão Esaú. Eu estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e os meus filhos. E aí no versículo 12 ele diz assim, mas tu prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Então aqui nós temos, né, na sua oração de Jacó, ele faz uma lembrança ao Senhor. Senhor, o negócio é o seguinte, tu me disseste que eu iria prosperar nesse caminho de volta, tá certo? Então ele clama para o Senhor e diz, o Senhor mesmo me chamou para fazer essa viagem de volta para Canaã e me prometeu proteção e vitória. A oração, claro, foi sincera, foi humilde. Foi um clamor, uma súplica pela segurança, por livramento, por proteção. A situação que ele estava enfrentando, obviamente, era aparentemente muito desconfortável, tá certo? E uma das coisas que a gente percebe nessa oração que Jacó faz, ele diz assim lá no versículo 10, eu sou indigno. Jacó, depois de 20 anos, ele mostra um espírito quebrantado. Ele está em processo de quebrantamento, em processo de ser quebrado. Ainda tem mais coisa, nós vamos ver daqui a pouquinho, né, o Val de Jaboque. Mas aqui, Jacó já coloca perante Deus, né, a situação dele particular, que ele não tem condições, ele não é digno. Ele demonstra aqui temor do Senhor. Demonstra que a sua fé estava no Altíssimo. Demonstra que ele estava se lançando aos pés do Senhor. E a sua fé estava olhando para ele. Estava literalmente se jogando aos pés do Senhor. Jacó era um homem muito diferente daquele, né, que partiu da casa dos seus pais.
A segunda estratégia dele foi dos presentes, que isso a gente lê no versículo 13 em diante. Jacó então passou a noite ali e depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com os seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos. 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, né? Mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aí, aos homens encarregados do primeiro grupo, ele deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Aí vocês respondam, lá no versículo 18, eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. E aí no versículo 19, Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo e a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Né? Ele pensou assim: Jacó, tentarei apaziguá-lo, né, com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Presentes. Lá o original hebraico se chama minha. Minha é um presente escolhido, é um negócio especial que alguém oferece para uma outra pessoa, para uma pessoa normalmente superior a ela, tá certo? Com a intenção de se obter o quê? Um favor ou despertar a boa vontade dessa pessoa. Isso era uma prática comum naquela época. Eram ao todo 580 animais, se vocês contarem verão, 580 animais. E aí no versículo 20 ele diz assim: eu o aplacarei, ou seja, eu vou amansá-lo, quem sabe. A palavra ela é muito significativa, né, no que se refere a esse pedido de perdão. E o sentido literal de eu vou aplacar, verso 20, é eu cobrirei. Ou seja, por meio desses presentes, Jacó esperava cobrir o próprio rosto perante Esaú, de modo que ele fizesse vista grossa para aquela ofensa, né, que ele tinha infligido, melhor dizendo, para com Esaú, né, e que obviamente despertou a ira de Esaú a ponto de querer matá-lo. As palavras, né, no hebraico, que traduzimos para porventura ele me aceitará, algumas traduções têm essa tradução, no versículo 20, porventura ele me aceitará, são literalmente assim, ó, para que ele levante o meu rosto. No original hebraico, ele diz assim: para que ele levante o meu rosto. Imagina você, né, cabisbaixo, arrependido, aí vem o Senhor e pega o teu rosto e o levanta. Esse é o sentido, né? Quando ele fala porventura, ele me aceitará. Ou seja, é uma linguagem simbólica, indicando plena aceitação depois do perdão. Ou seja, eu perdoo você e eu quero que você, né, levante seu rosto e olhe para mim, porque eu vou, né, andar junto contigo, eu vou caminhar junto contigo. Jacó foi humilde, cortês, ele buscou conciliação. Né, ele chamou, inclusive, Esaú de meu senhor, e ele se intitulou de servo do Senhor, desse Senhor. Ele não queria que nada ficasse sem estar resolvido. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, Deus cuida dos seus, Deus caminha junto com os seus. Quando Deus diz, eu estarei contigo, eu vou caminhar contigo, Ele estará contigo. O que mais eu aprendo aqui? Que se o meu coração se quebrantar perante o Senhor tem a oportunidade de restaurar, Ele tem a oportunidade de trazer algo novo à existência, algo, quem sabe, que ainda não existia. Porque por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, né, Deus não pôde derramar a bênção e a proteção dele. E é o que Ele quer fazer. Por isso, nós precisamos buscá-lo, pedir perdão, clamar e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, limpa, lava e purifica o meu coração em nome de Jesus. E entra na minha vida, caminha comigo em nome de Jesus. Quer fazer isso? Ore junto comigo. Pai querido,
Muito obrigado porque Tu és Deus de poder e Tu tens palavras de vida eterna, Tu tens palavras de alegria, de restauração e de cura. E Tu estás esperando que a gente se prostre diante de Ti, se quebrante perante a Tua presença, se humilhe perante Ti. E é o que nós queremos e buscamos, Pai. Quebra, Senhor, o nosso interior, para que nós possamos andar de uma maneira que realmente Te agrada. Limpa, lava e purifica os nossos corações e derrama o precioso sangue de Jesus sobre nós. Nós precisamos de Ti. Toma a nossa vida. Toma-nos em Tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom podemos conversar um pouquinho sobre essa palavra poderosa e que Deus guarde, proteja, cuide de você, da sua casa, da sua família, em toda a sua caminhada, em nome de Jesus.